a nossa vitória está garantida lá no final, amém? Queria que você abrisse sua Bíblia lá em 2 Reis, no capítulo 6, versículo 1 ao versículo 5, 2 Reis, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 5, nós vamos ler junto essa passagem maravilhosa do profeta Eliseu. Vamos ler junto, igreja? Vamos? Em 1, 2, 3 e... Os discípulos do profeta disseram... Meu Deus do céu. Pai amado, Pai querido, Pai, essa é a sua palavra, Pai. A sua palavra maravilhosa, Pai. Nela nos deleitamos dia e noite, Pai. Nela, Pai, está toda a verdade, Pai. Nela está todo o nosso caminho, Pai. E com certeza, Pai, nela está toda a nossa vida, Pai. Nos fala através dela nessa manhã, Pai. Nos entrega, Pai amado, tudo que a sua palavra tem, Pai. Não deixa nada para fora, Pai. Entrega tudo, Pai. Pai, nós abrimos o nosso coração, Pai, para receber, Pai, essa palavra. Que nela frutifique cada vez mais, Pai. Cada vez mais, Pai amado, que esse fruto que vai dar, Pai, nós entreguemos, Pai amado, para todos à nossa volta, Pai. Mas também, Pai, a mim, Pai, que entrego essa palavra hoje, Pai. O Senhor já conversou comigo, já entregou para mim, Pai. Que seja um canal de bênção para toda a sua igreja. Em o nome de Jesus. Amém, amém, amém. Queria falar com você nessa manhã vou mudar o título. Uma crise sem Jesus. Uma crise sem Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele pode pular todas as crises da nossa vida, amém? Jesus Cristo, Ele pode nos forjar em todas as crises na nossa vida. Jesus Cristo pode deixar leve todas as crises das nossas vidas. Mas a consequência que nós vamos ter é que nós vamos ter crise, amém? Aleluia. Nós vamos ter crise. Algumas partes da nossa vida, nós vamos entrar de uma crise, mas o como nós vamos passar pela crise é isso que muda. Porque muda a diferença quando você entra em uma crise com Jesus Cristo ao seu lado e quando você entra em uma crise sem Jesus Cristo ao seu lado. Há muita diferença. Você pode entender quando Jesus, Ele vai por 2 vezes acalmar a tempestade, só que porém existe uma coisa. Uma vez Jesus Cristo está dormindo no barco e outra vez Jesus Cristo está vindo andando sobre as águas. É diferente ou não é? A crise Jesus Cristo vai acalmar a crise? Vai acalmar a crise, mas a consequência, como vai nos falar através da crise, é totalmente diferente. Nós podemos viver em crises financeiras, crise no casamento, crise na família, uma crise existencial entre nós mesmos, crise de relacionamento, em amizade, mas nós vamos passar por todas elas, porque nessas crises, Deus, Jesus, Ele nos forja uma pessoa melhor, nos forja uma pessoa segundo o coração dEle, nos forja o nosso ministério. Se você tem um ministério, fique tranquilo, algumas horas vai dar tudo errado, mas está tudo certo. Está tudo dando tudo errado, meu Deus, nunca teve tão certo na minha vida, porque Deus está te forjando a algo. Muitas vezes nós casamos, quando nós somos novos casados, nós começamos a entrar de algumas crises, porque há algumas crises que vai te aproximar do seu cônjuge, que você vai entender ele vai te entender e os dois vão andar juntos. Há umas pequenas crises também
empresarial, nós aqui na América, que somos a maioria empresários, nós entendemos que algumas áreas da nossa vida têm crise, ou nós que estamos aqui na América, nós estamos vivendo, entre essas, uma crise imigratória, nós estamos vivendo uma crise de amigos, eu não tenho nenhum amigo, eu não tenho ninguém, eu não tenho nada, eu estou vivendo uma crise nessa área, mas nós cremos em um Deus que vai além da crise, que supera todas as crises, que transforma todas as crises em bênção, que coloca nós em crises para nós crescermos, mas nós não perdemos o alvo que é Ele, Jesus Cristo, e em Jesus Cristo tudo que é crise, tudo que é mar se mexendo, tudo que é tempestade se acalma na hora certa, no momento certo. Amém, igreja? Aleluia. Mas o texto que nós acabamos de ler, nós vamos entender que começou uma crise. Começou algo, uma crise, o machado se perdeu. Nós entendemos que ali existia uma demanda. Ele falou assim, nós somos mais de 50 profetas já. Profeta, por que nós não fazemos um lugar maravilhoso, uma igreja maravilhosa, só de profeta? Um vai profetizar todo dia na vida do outro, vai ser maravilhoso, o rei vai vir, não vai receber uma profecia, 50 profecias, vai ser maravilhoso. Por que nós não construímos esse lugar? Amém, vamos construir junto, igreja, vamos junto. A escola de profetas está construindo algo maravilhoso. Então ali eles falam, aonde que nós vamos construir? Olha, tem um lugar especial já pronto para receber isso daqui. Olha esse lugar maravilhoso, está pronto para receber essa construção linda. Eu falei, meu Deus, Deus está abrindo as portas, aleluia, aleluia. Mas de qual é o material? Tem um material perfeito já à disposição na beira do Rio Jordão. É só nós chegarmos lá e pegar todas essas madeiras e começar a fazer, e vai ser lindo, maravilhoso. Meu Deus, como Deus abre o caminho. E chegando lá, falei, como nós vamos cortar isso daqui? Calma que eu tenho um machado emprestado. Estava vindo, pensei, nós não vamos quebrar essa tora na mão, vamos pegar um machado que é muito mais fácil. Então já emprestei, está aqui, está maravilhoso. E todos começaram a pegar aquela madeira para construir algo maravilhoso, amém? Eles tinham um foco, eles tinham uma palavra, eles sabiam que aquilo que eles estavam fazendo é para o reino de Deus, é para a melhoria de tudo. E eles falaram, meu Deus do céu, estamos vivendo uma glória aqui. Mas de repente o principal se perde. O principal se perde. A parte de ferro do machado. Ele faz assim, não sei se quando já trabalharam na construção, já pegaram o martelo, foi assim. Só o carro, meu Deus. Aonde foi parar Jesus? Só que atrás do Rio Jordão, entrou no Rio Jordão, morreu. E agora, nós temos o local, nós temos a madeira, nós temos a mão de obra. Estava 50 profetas, imagine, 50 profetas cortando lenha. Meu Deus do céu, tem lenha para queimar, aleluia. Ia ser maravilhoso. Mas só que, cara, não tinha como cortar. Tudo se acabou por causa de uma coisa essencial. Todas as coisas que eles estavam fazendo, todo o propósito se acabou porque começou uma crise numa hora que eles não estavam esperando. Estava fazendo alguma coisa errada? Não. Estava tudo certo, o propósito certo, uma maravilha acontecer, só que eles perderam o essencial. Quando nós estamos em uma crise, eles estavam em uma pequena crise, só que tinha uma solução, eles estavam em um lugar pequeno. Vamos aumentar o lugar, tem tudo certinho, uma pequena crise, Deus já entregou tudo. Só que dentro dessa crise eles perderam o essencial, a cabeça no machado. Quando eu e você muitas vezes estamos em crise e nós perdemos o essencial, perdemos o ferro do machado. E eu fiz uma analogia, acho que eu escutei uma vez essa analogia sobre o machado. O machado, ele é composto em 3 partes, amém? O cabo do machado, a parte de ferro do machado e a cunha que trava o machado. Porque se você colocar somente o ferro no cabo, ele vai soltar, amém? Você tem que fazer um quartinho em cima, enfiar um pedacinho de madeirinha, que a gente chama cunha, e ele vai travar o machado, amém? E essas 3 coisas, ela precisa de manutenção. Conforme você manuseia um machado, você precisa de uma manutenção desse machado. Uma manutenção do ferro, porque o ferro precisa ser afiado, amém?
Amém? A palavra de Deus precisa ser afiada, amém? A palavra de Deus tem que estar na ponta da língua. A palavra de Deus, quando ela bate, ela sai cortando. A palavra de Deus, quando ela entra, ela transforma as coisas, ela arranca as coisas do lugar. Esse é um machado. Mas só que nós temos que entender que também nós temos que olhar se a cunha está no lugar certo, porque se a cunha sair, vai estragar tudo. Não adianta um machado afiado sem uma cunha, não tem como bater. E nós temos que ter um suporte, uma alavanca, a qual a física ela vai entregar uma força maior, amém? Então em tudo isso daí você pode entender assim, agora uma analogia nossa aqui, amém? Mas não é teologia, é nós, amém? É como que fala? Um exemplo, uma aplicação. Olha que palavra bonita, né? Aprendi tantas palavras com o Richard, quando estavam aqui na aula do Richard. Umas palavras que eu falei, nossa, existe? Não sabia que existia, pensei que era arábico, sei lá, uma coisa assim. Mas vamos entender assim para nós. O cabo que nós temos é sustentação de Deus. É o que não dá força, que começou a terra, que foi maravilhoso. O ferro é Jesus Cristo, ao qual nós afiamos a palavra de Jesus nas nossas bocas, e então ela corta. Mas a cunha que vai ali é o que vai unir tudo, que vai unir a nossa palavra, que vai unir, fazer essa trindade maravilhosa. Quantos entendem a trindade? Amém, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalhando juntos para nós entregar a palavra de Deus, amém? Mas em tudo isso eles perderam o quê? Jesus da história, porque não tinha uma manutenção. A manutenção com o Espírito Santo estava errada. Eles entendiam, eles não eram ateus, eles estavam fazendo a obra de Deus, só que no meio da obra eles se perderam. Só que no meio de tudo que eles estavam fazendo maravilhoso, eles se perderam do essencial, que era o tratar aquele machado, era pegar o Espírito Santo, aquela cunha, e falei, o Espírito Santo está no lugar certo, eu tenho um relacionamento com Ele, Jesus Cristo, a palavra dEle já está afiada na minha boca, eu já estou sendo impulsionado por Deus em cima do meu ministério, eu estou agindo em cima disso, mas o essencial, que é Jesus, acaba se perdendo em nossas mãos. E quando nós perdemos Jesus, Jesus vai falar lá em João 14,6. João 14,6. Esse versículo todo mundo sabe, eu tenho certeza que todo mundo sabe, amém? Em 1, 2, 3 e... É uma afirmação, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. No meio de crises, quando nós entendemos que nós estamos em uma crise, mas nós não descobrimos aonde está Jesus dentro da nossa crise, porque nós perdemos o caminho, nós perdemos a verdade e nós acabamos de perder nós perdemos Jesus. Porque quando nós estamos em crise com Jesus, a vida do crente é a coisa mais maluca para quem não entende. Está caindo o mundo, eu estou passando pela prova, dando glória a Deus. E glória a Deus, inventa uma música alegre para passar em uma prova, porque nós sabemos que quando nós estamos com Jesus, no final vai ser calmaria, no final a nossa fé vai crescer, no final o propósito vai ser cumprido, no final está tudo certo, no final nós podemos estar muitas vezes com medo, nós podemos estar muitas vezes no barco falando, meu Deus do céu, segura na borda que vai dar um ruim, mas nós sabemos que lá no final Jesus Cristo está vindo ao nosso encontro, Jesus Cristo apenas está dormindo lá embaixo, acorda o Senhor, em Jesus Cristo Ele está conosco, mas às vezes nas crises a gente não acha Jesus, a gente começa a reclamar, a gente começa a falar mal, Jesus, o Senhor me abandonou, Jesus, eu estava fazendo tudo para o Senhor, mas cadê Jesus? Eu estava fazendo tudo certo, estava indo na igreja, estava fazendo GC, eu estava lá nos cursos de gerações, eu estou lá fazendo um monte de coisas, Jesus, para você, mas no meio do trabalho nós perdemos o essencial. Nós perdemos Jesus dentro da igreja, nós perdemos aonde está Jesus, eu estou fazendo, estão indo, mas aonde está? Entra de uma crise. Em todas as nossas crises, muitas vezes nós não podemos perder o essencial, que é Jesus Cristo. Ele sim é a resposta de todas as nossas crises. Ele sim nos permanece afiados. Ele sim vai nos fazer cumprir o propósito. Sem Jesus é impossível, mas sem uma manutenção em toda a trindade em nossa vida é impossível. Nós não podemos perder o machado nas nossas mãos.
Não podemos começar a fazer as coisas sem a essência da nossa vida espiritual posicionada. Eu gosto até dessa palavra posicionada, porque a minha esposa fala bem bonito essa palavra. Vocês precisam, mulheres posicionadas, mas homens, famílias, uma igreja posicionada. Nós não podemos perder o caminho, nem a verdade, nem a vida, porque nós só alcançaremos algo com Deus através de Jesus Cristo. Amém? Então, em João 6, versículo 66, 666, aleluia. Agora vocês vão entender porque é 666. Vamos ler juntos? 1, 2, 3 e... Os seus discípulos deixaram de seguir Jesus? Nós acabamos de falar sobre a fé que nós não vemos. Eles estavam vendo. Eles viam, eles experimentavam. Jesus estava fazendo milagres, prodígios e maravilhas. Você já pensou você andar um dia com Jesus? Imagina que doideira. A gente está andando e de repente ressuscita um cara, de repente ele vai andando e o mudo começa a falar, e começa a vir gente, curar todo mundo, ele começa a falar, e parece que, meu Deus do céu, que maravilhoso que é o que o Senhor fala, e termina o dia e fala, meu Deus, eu passei um dia com Jesus Cristo, foi maravilhoso, minha vida mudou, meu Deus. Quantos aqui querem ter um encontro genuíno com Deus, com Jesus, amém? E todos nós aqui temos esse encontro com Deus, e a partir disso a nossa vida muda completamente através do encontro com Jesus Cristo. Essas pessoas, elas estavam não apenas um dia, mas vários dias. Eles eram considerados discípulos de Jesus. Entenda, nós devemos ter os 12 discípulos, amém? Mas também existiam vários outros discípulos que andavam com Jesus. Vários outros discípulos que também andavam, caminhavam com Jesus ao mesmo tempo, junto com Jesus. E um deles se perderam no meio do caminho. Muitos deles falavam, não, esse caminho não dá. Não, essas palavras não dá. O caminho, ele é estreito. Não é que o caminho não é para todo mundo, ele só você precisa encaixar nele, amém? Você precisa se encaixar em Jesus Cristo. E quando nós lemos aqui, vamos voltar um pouquinho antes, no 60, no 61, ao que os discípulos vão falar. Em 1, 2, 3 e, ao ouvirem isso, sabe por que eles deixaram? Não porque Jesus Cristo não estava fazendo um milagre, não porque Jesus Cristo não estava fazendo prodígios e maravilhas, não porque Jesus Cristo não era a pessoa, porque as palavras de Jesus machucavam. O que Jesus falou machucava muito. Ai, não dá, né? Ai, Jesus, você não pode falar desse jeito. O meu coração não está preparado para essa palavra. Meu Deus, assim as pessoas elas vão sair, Jesus. Você tem que falar de amor, de paz, de coisas boas que irão acontecer, de uma prosperidade, que você vai ganhar muito dinheiro, que você vai ser feliz, que vai ser maravilhoso. Mas Jesus Cristo falou, não. Só que engraçado é que se nós voltarmos esse capítulo, ele está falando que Jesus é o pão da vida. Não é simples. Jesus é o pão da vida. Eles estavam falando isso e os discípulos falavam, não, eu acho que não é bem as palavras certas, não era isso que nós queremos escutar, Jesus. Você não precisa falar tão assim, deixa nós vivermos desse jeito, deixa nós caminharmos desse jeito, deixa nós pensarmos que o pão pode ser qualquer outra coisa. Não, Jesus que fala, eu sou o pão da vida, eu falo a palavra de Deus, todas as palavras de Deus são necessárias para nós, todos os princípios de Deus são necessários para nós, amém? Crente, tem algum crente aqui? Aleluia! Em tudo que está na Bíblia pode doer ao seu ouvido, mas você precisa se adequar à Bíblia.
não precisa dar opinião sobre Jesus. Jesus Cristo, Ele sabe, Ele está muitas vezes colocando você no caminho certo, no meio do caminho, para você não se desviar, mas o caminho ele vai se estreitando, conforme a gente vai andando com Jesus Cristo. Eu só sabia uma palavra, agora eu sei duas, meu Deus do céu, agora começou a estreitar, meu Deus do céu, começou a estreitar, mas eu tenho fé, eu tenho confiança, eu mudo a mim mesmo, porque Jesus Cristo, Ele é perfeito. Eu me encontro em algo que eu não sou perfeito, que eu amo muitas vezes o pecado, mas eu digo não ao pecado e falo sim a Jesus Cristo, sim às coisas de Deus, sim aquilo que o Senhor tem para mim. Mas muitas vezes o meu coração fala, meu Deus, isso é muito forte, eu não encontro em mim um lugar que eu possa caminhar nisso, mas quando eu encontro Jesus Cristo me guiando para esse caminho, eu falo, em Jesus Cristo eu posso, em Jesus Cristo, através da palavra do Espírito Santo, eu consigo. Nenhum fardo é pesado para nós, porque em todo fardo está Jesus Cristo. O fardo com Jesus Cristo é leve, suave, maravilhoso, mas eu e você não vivemos um evangelho gourmet. Sabe o que é evangelho gourmet? Essa é nova, porque o YouTube faz você ser um evangelho gourmet, porque muitas vezes a gente não quer vir para a igreja, então eu vou lá, digito uma palavra, como eu vou ser maravilhosamente bem na minha semana, e vai estar lá um versículo, uma palavra entregando para você isso. Meu Deus do céu, que maravilhoso. Como eu vou ser próspero nessa semana, e vai estar lá uma palavra de prosperidade para a sua vida. Como eu vou alcançar o meu milagre, vai estar lá uma palavra de milagre. Como eu posso me encontrar lindo com Jesus Cristo, Filho amado, e vai estar lá uma palavra maravilhosa. Tudo isso é verdade, mas não é tudo. Nós estamos andando, não sei se você está vindo nos cultos, mas nós estamos andando pelo menos umas 4 semanas de chibatada, amém? Está encurtando o caminho. Está encurtando o caminho. O que nós vamos viver nesse próximo ano é extraordinário. Se você conta já para os outros, nossa, a Lagoinha está vivendo algo extraordinário, porque você não viu o que Deus está fazendo lá no ano que vem. Você não viu quais são os propósitos de Jesus Cristo no ano que vem. Vai ser extraordinário. Eu não falo de pessoas, eu não falo de estrutura, eu falo de eu e você posicionados. Essa é a maior bomba que o diabo tenta destruir, essa é a maior crise que o diabo tenta fazer nas nossas vidas, mas ele já é derrotado, porque em todas as nossas crises nós não perdemos o caminho, nós estamos com Jesus Cristo, e Jesus Cristo é a solução para todas as crises existenciais da nossa vida, amém? Amém, nós não perdemos o caminho, porque nós fazemos uma manutenção do nosso caminho. Jesus Cristo, Ele vem diminuindo o caminho, Ele vem fazendo uma manutenção para que nada se perca, para que o machado não se perca. Nessa crise, Jesus Cristo, Ele quer que você faça uma manutenção. O que é uma manutenção? Você precisa ler a Bíblia, amém? É fácil isso daí, né? Quem não sabia que precisava ler a Bíblia, levanta a mão. Não precisa levantar a mão. Você precisa ter uma vida de jejum, não para mudar Deus, mas para mudar você. É uma forja ainda mais. Você precisa ter uma vida de oração. Mas eu oro quando eu levanto, Senhor, eu oro quando eu deito agradecendo. Não, você precisa ter uma vida de oração pentecostal. Um momento assim que você, meu Deus do céu, que vem céu na terra, amém? Mas eu sou meio frio assim, pastor. Frio que eu falo que não tão para fora, não faz mal. Tenha momentos específicos, coloca na sua agenda, coloca um despertador assim, o que é agora? O que eu tenho que fazer agora? Acordar? Não, você precisa orar. Eu e você precisamos ter isso, senão nós vamos estar parecendo algo que não somos. Isso é o básico. Nós parecemos algo muitas vezes que nós não somos, porque nós não fazemos o básico. O básico do Evangelho é muito difícil. Jesus, essas palavras é muito difícil, então eu vou te largar, porque eu largo o machado, eu perco o machado, porque eu não estou fazendo uma manutenção certa do Senhor, eu não estou fazendo um mínimo para caminhar com o Senhor. Nós somos uma igreja posicionada e entendemos que isso nós precisamos andar no nosso dia a dia, e isso é o mínimo. Hoje nós somos uma religião, porque não é nem o cristianismo, é a religião, que viver com Jesus é totalmente diferente, que nós fazemos coisas, que nós trabalhamos para Deus, que nós estamos lá cortando lenha, mas nós perdemos tudo, mas mesmo assim a gente está lá pensando que está fazendo alguma coisa,
Pensamos que está lá, nós temos cara de crente, nós falamos que nem crente, nós vestimos que nem crente, nós colocamos o sapato do crente, nós colocamos a Bíblia embaixo do braço do crente, tudo que nem crente. Mas quando começa a descobrir, fala, meu Deus, tem um cabelo, a maquiagem, tem tudo igualzinho, mas não é. No final das contas, você olha assim, tem alguma coisa errada. Não é crente não, que nem diz o pastor, mas não é crente não, não é crente. Nós precisamos fazer a manutenção. Mas uma manutenção você tem que parar e fazer. Não adianta, eu vou encaixar no meu dia, não. Você tem que parar e que o dia se encaixe na manutenção espiritual. Porque quando você está numa crise, você entende que você está numa crise e fala, não, calma aí, a minha manutenção está certa. Eu estou caminhando na hora certa. Falei, Jesus, o que você quer me mostrar com essa tempestade? Jesus, o que você quer me mostrar com tudo isso que está acontecendo? Jesus, o que você quer me mostrar? Porque eu sei que o Senhor está comigo, porque a manutenção está feita e eu sou a palavra de Deus, eu sou crente de verdade, eu sou a noiva de Cristo, eu sou filho de Deus, eu não perdi o caminho, eu estou no seu caminho em nome de Jesus. Nós somos o caminho com Deus, com Jesus Cristo, mas nós muitas vezes perdemos a verdade. A verdade. Quero que você abra a sua Bíblia lá em João 12, 37. João 12, 37, vamos ler mais uma vez em 1, 2, 3 e... Não creram mais uma vez, agora não eram os discípulos, eram os outros. Fez tudo. Eu brinco assim, fez o círculo de Solé inteiro, né? Fez um prodígio de maravilha, pula por cima, por baixo, aconteceu várias coisas, mas não creram. Não creram na palavra, não creram na verdade, não creram. Simplesmente a verdade não foi o suficiente. A verdade, já escutou aquilo? Eu não creio nessa verdade. Para mim é um pouco diferente. Para nós que chegamos aqui nessa sexta-feira e tivemos uma aula maravilhosa, saímos com um diploma maravilhoso daqui de dentro. Pastor, não recebi o diploma, você vai chegar na terça-feira, amém? Um diploma bem bonito que você fez uma aula. Gente, simplesmente foi uma aula assim, que eu falo que foi as palavras que a gente não sabia, que a gente acabou sabendo, e o significado foi tão grandioso. Vocês não conhecem quem é o pastor Richard? Ele é o presidente da Academia de Letras do Brasil. Veio aqui dar uma aula de graça para nós na igreja. É Deus, amém? Não vou falar que você não vem, mas a próxima você vai vir. Deus vai abrir esse caminho de volta, Deus vai abrir essa verdade de volta. Mas uma das verdades da palavra de Deus, quando nós estudamos a palavra de Deus, a verdade ela ressalta em nossos olhos. E nós acreditamos nisso, não, mas nós vivemos nisso. A verdade é uma verdade absoluta. E uma das coisas que ele nos ensinou é o relativismo. Relativismo que muitas vezes nós pegamos alguma coisa e começa a relativizar. Mas não é bem assim. Mas eu não acredito dessa maneira. Mas assim não é certo. Eu creio nisso, eu creio nisso, eu creio nisso, mas essa palavra aqui, nessa página aqui, eu preciso dar uma mudada, porque eu vi um vídeo, eu entendi diferente, mas essa verdade não é tão a verdade não é tão verdadeira assim. Existe um outro contraponto, já escutou isso? Mas tem a minha opinião sobre isso, eu tenho uma opinião formada sobre isso. Só que quando nós falamos a respeito de Jesus Cristo, não estão perguntando a opinião de ninguém. Nem a minha opinião que prega a palavra de Deus. Todos os pastores aqui, quando entendem que vão entregar uma palavra, eu sempre falo uma coisa: nós não queremos saber a sua opinião, nós queremos saber a palavra de Deus. O que a palavra de Deus está falando? A sua opinião você pode guardar para você, você pode viver para você. Nós queremos saber a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é verdadeira, eficaz, ela nunca falha, ela é reta, ela é inteira, desde o começo até o fim. A palavra de Deus é maravilhosa e nós não podemos mudar isso daqui. Quer ver como nós não podemos mudar? Mentir é pecado, amém? Quantos acreditam que mentir não é pecado? Mas uma mentirinha só, para mim, só não machucar o coração dele, eu preciso só distorcer umas coisas. Não, mentira é pecado. Mentirinha, mentirona, mentirana, meu Deus do céu. Mas pode ter virar presidente, não importa, mentira é pecado.
Mentira é pecado, não muda, não muda. Tatuagem é pecado? Não é pecado, gente, não está na Bíblia, não está na palavra, não é pecado, mas pode ser feia, pode ser horrível, você pode não gostar. Mas eu não gosto, mas tatua na cara. Então uma coisa errada, mas não é pecado, não está na Bíblia. Nós não podemos falar também o que é o que não é, amém? Agora os jovens falam, meu Deus, mãe, tá vendo? Olha aí, o pastor tudo tatuado, amém? Não, você tem que obedecer a mãe e o pai. E você tem que pensar pelo menos 2 anos depois de fazer uma tatuagem, amém? Mas não é pecado. Mãe e o pai gostam de falar que é pecado, mas não é pecado. Desculpe, não é. Palavra é palavra, amém? Verdade é verdade, amém? Preciso dar dízimos e ofertas? Não, pastor. Eu vi um vídeo no YouTube, sabe, que não é bem assim. Existe uma relação do novo, do velho, transpassado nos 400 anos que estavam no meio dele. Então surgiu um profeta que eu descobri lá, que estava vendo a arqueologia, falando, meu Deus do céu. É verdade ou não é? Verdade, dízimos e ofertas. Mas eu não acredito. Mas você pode não acreditar em tudo, você está perdendo a verdade verdadeira de Jesus Cristo. Em toda a Bíblia, todos os princípios são verdades. Ali nós lemos um versículo, Deus e Jesus, ele estava falando a verdade, explicando a verdade, mas eles não acreditavam, eles tinham uma própria relação com a verdade. Nós temos que parar de pensar em nós temos que parar de pensar o que nós achamos e falar, Deus, o que você acha disso? Porque se eu estou no caminho certo, eu tenho que escutar a verdade certa. Se eu escutar mentira, eu saio do caminho. Então, quais que são as verdades do Senhor? Aonde está a verdade do Senhor? Se a Bíblia fala para mim, então é para mim, eu creio, eu ando sobre ela. Se eu preciso viver em santidade, se eu sou santo, então eu vou começar a andar em santidade. Tem coisas que ainda nós pecamos, mas vai ser descoberto no nosso coração. Nós vamos ser arrependidos do pecado e nós vamos começar a andar em santidade, mas daqui a pouco nós vamos errar de novo. Falo, meu Deus do céu, mas arrependido eu volto novamente e começo a andar, porque a verdade está sendo declarada a partir da boca de Jesus Cristo. A verdade, ela é verdade, ela não muda, ela sempre será. A palavra de Deus, ela é verdade. Por isso que muitas coisas, quando nós vivemos, que neles estão vivendo, eles veem prodígios, maravilhas, e nós não vemos, amém? Mas nós cremos, nós confiamos, porque nós temos a palavra completa na nossa mão. Você é privilegiado pela palavra de Deus, aleluia, privilegiado, aleluia. Mas quando nós perdemos o caminho, porque nós perdemos a verdade, então nós perdemos a vida. Perdemos a vida. Em uma crise, onde não há um caminho, onde não há uma verdade, então a sua vida se perde. Muitas vezes eu e você entramos em crise e perdemos, estamos lá 3 anos na mesma crise, de uma roda gigante que toda vez vai e volta, vai e volta, vai e volta. Essa crise não sai. Eu estou fazendo, mas essa crise não sai. Você perdeu a sua vida para a crise. Você só pensa nisso, você só anda nisso, você tenta resolver isso daqui. Parece que toda hora, parece que você resolveu, mas voltou de volta, porque você não está alinhado com o Pai, porque você perdeu o caminho, porque você não entende mais a palavra, você tampou seus ouvidos para a verdade de Deus, então você perde a vida. Nós acabamos de crucificar Jesus Cristo novamente, porque para nós, ele ainda está morto. Quero que você leia João 19:30. João 19:30. Vamos ler mais uma vez? Em 1, 2, 3 e... Em todo o capítulo 19 vai falar sobre a crucificação da verdade, a crucificação do caminho, para muitos a crucificação da nossa vida, que nós voltamos a um ato que já foi feito, que já foi consumado, que já ressuscitou, mas falar, não, para mim isso daí não dá, para mim essa parte da minha vida, para mim não dá. Nós perdemos
a única razão da nossa salvação, a única razão de nós cremos em Jesus, a única razão, a morte e a ressurreição, mas eu e você ainda temos tentado crucificar Jesus Cristo novamente. Mas apóstolo Paulo vai falar em Gálatas 20 bem assim: já estou crucificado com Cristo. Não é Jesus que precisa morrer, mas quem precisa morrer sou eu. Eu preciso morrer. Não é Jesus Cristo que precisa ser entregue novamente, mas sim as minhas vontades, mas sim o meu eu, mas sim eu preciso me pendurar numa cruz novamente. Então ele declara: já estou crucificado com Cristo e vivo, porque eu morri para mim mesmo, então eu vivo através da pessoa de Jesus Cristo. Então aquele que ganhou sobre a morte, que venceu a morte, ele nos dá a sabedoria para ser vivo, para fluir dentro de mim, para a alegria estar em mim de volta. Por isso que o crente, quando ele está em luta, quando ele está em tribulação, ele é crente igual, ele sorri igual, ele grita igual, no louvor ele ergue a mão, ele, meu Deus do céu, vou ser arrebatado nesse lugar, Jesus me segura aqui que eu vou subir, aleluia. Quando nós entendemos que nós temos a vida, nenhuma crise é o final da nossa vida, nenhuma crise vai determinar quem nós somos, nenhuma crise vai colocar nós como um ponto final, mas em cima dessa crise nós vamos ter a sabedoria de reinar sobre ela. Jesus Cristo, ele morreu, mas ele reinou sobre a morte. Eu e você, quando nós nos colocamos crucificado com Cristo, nós reinamos sobre qualquer crise nas nossas vidas. Então tudo muda, então tudo se transforma. Ele vive em mim, não há crise que me prenda. O meu machado está no lugar certo, na minha mão eu tenho a manutenção da palavra de Deus em mim. O ferro está bem afiado, a palavra de Deus está bem afiada, o Espírito Santo está pressionando, o Espírito Santo ele está colocando as palavras em mim. Então a partir do momento que eu uso, tudo está certo, temos tudo no lugar certo, em meio às crises. Eu queria que você se colocasse de pé. Em todas as crises há uma saída. Em todas as crises das nossas vidas há uma saída. Você só não pode perder a razão. Você só não pode perder o essencial. O que é o essencial? É uma vida espiritual estável. O essencial é Jesus Cristo. O essencial é ter Jesus Cristo no lugar certo, uma manutenção certa. Porque quando nós temos tudo isso daí, nós temos o caminho, nós temos a palavra de Deus, nós temos a vida, nós temos tudo. Repita para a pessoa ao lado: você tem tudo. Só não perca. Você tem tudo. Agora com voz de profeta, você falou com muito voz pastoral, tem que ser voz profeta. Fala: você tem tudo, mas não perca. Agora com profeta pentecostal. O profeta não foi tão pentecostal. Você tem tudo, mas não perca. Vamos orar. Pai amado, Pai querido, Pai, a sua palavra nos sustenta. Ó Pai, quantos de nós chegamos aqui, ó Pai, com uma dificuldade? Quantos de nós chegamos aqui, ó Pai, em meio às crises? Quantos de nós chegamos aqui, ó Pai amado, com o coração contrito, ó Pai? Quantos de nós chegamos aqui apenas com a força de chegar, ó Pai, mas nem da hora do louvor nós conseguimos falar uma palavra para o Senhor. Nenhum momento, Pai amado, do seu culto maravilhoso, onde que nós chegamos aqui para entregar todo louvor e adoração, nós não conseguimos ainda, ó Pai. Mas hoje, ó Pai, nós entendemos, ó Pai, que por mais que passamos por crise, por mais que vivemos, ó Pai amado, tudo isso que podemos estar vivendo, ó Pai, há algo essencial em nossas mãos, ó Pai. Nós não perdemos o machado, nós não perdemos, ó Pai amado, a razão de tudo, nós não perdemos a ferramenta essencial para nossas vidas, ó Pai. Jesus Cristo.
Jesus Cristo não se perdeu, Jesus Cristo se encontrou em nosso coração. Toda a verdade, ó Pai amado, todo o caminho, toda a vida está em nós, ó Pai. Então nesses momentos, ó Pai, de crise, ó Pai, nós queremos exaltar o Senhor novamente, ó Pai. Nós queremos declarar, ó Pai amado, para Satanás e seus demônios: nós já o vencemos, nós já o derrotamos, nós já temos uma palavra final, nós não desistiremos. Essa crise tem um fim, 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 essa crise não vai te parar. Não teremos, não desistiremos, não terminaremos ali, mas sim seremos forjados pelo Senhor, mas sim andaremos por fé, mas sim transbordaremos a sua palavra, mas sim trabalharemos com a fé e a confiança no Senhor. Mas em meio às crises nós temos Jesus. Aleluia, aleluia. Queria que você colocasse a mão no seu coração e fechasse seus olhos. Queria que você repetisse essa oração comigo, seus olhos fechados, com a mão no seu coração. Você vai repetir essas palavras. O que são essas palavras? Você vai entregar o seu coração ao Senhor. Você vai entregar a sua vida ao Senhor, assim como diz, que eu repeti em Gálatas: eu vivo crucificado com Cristo, então Ele me deu a vida eterna. Então tudo está no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Mas você precisa confessar, e confessar é com a boca. Então, com a mão no seu coração, com seus olhos fechados, eu quero que você repita essa oração de confissão que Jesus Cristo é o teu Senhor, o teu Salvador. Amém? Repita assim comigo: Pai, eu sou seu filho, eu me posiciono na sua palavra. O Senhor é a minha verdade, é o meu caminho, é a minha vida. Eu não negociarei a tua palavra, jamais. Eu confesso que eu sou filho do Senhor, que o Senhor é o meu Salvador, o meu único Salvador, e a minha vida hoje. Toma o meu coração para o Senhor, em o nome de Jesus, amém. Mas também repita assim ainda: Pai, eu que andei nos seus caminhos, mas desviei do caminho, perdi a verdade. Hoje eu volto, me reconectando com a vida do Senhor. Em o nome de Jesus, nunca mais sairei dos seus caminhos. Hoje eu volto, arrependido, para o Senhor. Em o nome de Jesus, amém. Ainda com a mão do seu coração, com seus olhos fechados, eu quero contar até 3. Assim que eu contar até 3, eu quero que você erga a sua mão o mais alto possível. Você vai estar erguendo a mão para Jesus Cristo, é Ele que pode te salvar. Assim que eu contar até 3, você vai estar erguendo a mão para o Salvador da sua vida. Não é para a igreja, não é para as pessoas que estão ao seu lado, é apenas para Jesus Cristo. Se você está online, você pode escrever aí, hashtag eu decido por Jesus. Tem moderadores que vão orar com você, assim como nós vamos orar aqui junto. Você não está sozinho, o Espírito Santo está aí com você. Mas nós que estamos aqui, eu conto até 3 e você ergue sua mão o mais alto possível, amém? Em 1, e 2, e 3, erga sua mão se tem alguém aqui pela primeira vez. Confessa Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Amém, amém. Se você está online, não esqueça, hashtag eu decido por Jesus. Ele vai transformar a sua vida, Ele vai ser o caminho e a salvação para você onde você está. Aleluia. Pai amado, Pai querido, nós entregamos, ó Pai, esse momento, ó Pai, esse momento aqui, ó Pai amado, como os irmãos juntos, ó Pai, meditando na sua palavra, louvando ao Senhor, entregamos nossos dízimos ao Senhor, ó Pai, que
toda a palavra de hoje, ó Pai amado, seja um transbordo em nossa semana, que tudo que foi feito aqui, ó Pai amado, transborde em toda a Sarassora, em toda a nossa família, ó Pai amado, em todo o nosso eu, ó Pai. Nós somos pessoas, ó Pai, que o Senhor pode confiar, porque nós fazemos a nossa manutenção diária, nós comemos o pão da vida diariamente do Senhor, ó Pai. Tudo está no lugar certo, na hora certa, ó Pai. Então, ó Pai, essa semana nós vamos frutificar além da gente, ó Pai, em tudo que nós tocamos, ó Pai amado, é consagrado ao Senhor, porque nós somos filhos, herdeiros e co-herdeiros com o Pai, em um nome de Jesus Cristo, amém, 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 meu irmão. Vai na fé, vai em paz, não esqueça, essa semana você vai viver 3 dias maravilhosos, quarta, sexta e domingo viveremos algo transbordador. Chega cedo, amém? Que a igreja inteira vai vir, vai se apertar.